Atenção! Se você convive com um narcisista, o que vou te revelar agora pode virar o jogo de vez. Carl Jung descobriu 5 táticas psicológicas capazes de transformar o narcisista em sua própria marionete. E sim, você pode usar isso a seu favor a partir de hoje. Imagine entender a mente dele tão profundamente que cada palavra sua seja como um fio puxando suas ações. Parece impossível? Então assista até o fim, porque o que você vai aprender aqui pode mudar tudo. Prepare-se para enxergar o narcisista como você nunca viu antes. A compreensão profunda da psique humana, como delineado por Carl Jung, revela uma realidade complexa em que a interação entre os indivíduos é permeada por forças invisíveis, muitas vezes ligadas ao que ele denominou de sombra. Este conceito refere-se aos aspectos reprimidos e não reconhecidos de nossa personalidade, que, quando não integrados, podem se manifestar de maneiras prejudiciais, tanto para nós mesmos quanto para aqueles ao nosso redor. Ao explorarmos a sombra no contexto do narcisismo, podemos descobrir uma porta de entrada para compreender melhor as motivações e os comportamentos de quem se encontra preso a essa dinâmica. O narcisista, frequentemente visto como alguém que busca incessantemente a validação externa, carrega em seu interior uma sombra rica e complexa. Essa sombra, que consiste em vulnerabilidades, inseguranças e aspectos não aceitos de sua própria identidade, é o que impulsiona muitos de seus comportamentos. O narcisista, ao evitar confrontar essa parte de si mesmo, cria um espaço em que o ego é inflado, mas onde a verdadeira essência permanece negligenciada. Para nós, que estamos em contato com essa figura, é fundamental reconhecer que essa busca por reconhecimento e poder é, em última análise, uma tentativa de escapar de sua própria sombra. Integrar a sombra é um processo que requer coragem e autoconhecimento. Quando nos deparamos com um narcisista, podemos optar por ignorar ou combater suas características, mas essa abordagem muitas vezes resulta em um conflito que nos esgota emocionalmente. Em vez disso, ao reconhecer que o narcisista é, em muitos aspectos, um reflexo de suas próprias inseguranças, podemos mudar a dinâmica de nossa interação. Essa mudança ocorre à medida que começamos a ver o narcisista não apenas como um adversário, mas como alguém que, em sua luta interna, busca desesperadamente por um sentido e por uma conexão. Ao entender que a sombra do narcisista é alimentada por suas experiências passadas e traumas, podemos nos posicionar de maneira mais estratégica e consciente em nossa relação com ele. Ao invés de atacar, podemos oferecer uma oportunidade de reflexão, criando um espaço onde ele possa, mesmo que temporariamente, confrontar as partes de si que evita. Essa abordagem não significa que devemos nos tornar vítimas ou permitir que o narcisista nos manipule, mas sim que podemos estabelecer uma relação mais consciente, onde ambos os lados têm a chance de crescer e evoluir. A prática de explorar e integrar a sombra nos permite não apenas entender melhor o narcisista, mas também a nós mesmos. Ao olharmos para dentro e reconhecermos nossas próprias fraquezas e inseguranças, podemos nos tornar mais empáticos e, paradoxalmente, mais poderosos. Essa capacidade de autoanálise não apenas nos fortalece, mas também nos equipara com as ferramentas necessárias para lidar com a complexidade emocional do narcisista. Ao fazer isso, podemos criar uma dinâmica onde nossa presença se torna um espelho que reflete não apenas a imagem que o narcisista projeta, mas também as partes de si que ele se recusa a reconhecer. Assim, ao trabalharmos na integração da sombra, abrimos portas para uma nova forma de interação, um espaço onde a manipulação se transforma em uma marionete nas mãos de uma consciência mais elevada e integrada.
É nesse ponto que nos tornamos capazes de influenciar o narcisista de maneira mais sutil e eficaz, criando uma relação que, em vez de ser marcada por conflitos, pode se transformar em uma dança de crescimento mútuo. A jornada de transformação que propomos não se limita à interação com o narcisista, mas se estende ao nosso próprio processo de autodescoberta. Ao nos tornarmos mais conscientes de nossas motivações e fraquezas, temos a oportunidade de não apenas moldar a dinâmica com o narcisista, mas também de nos tornarmos indivíduos que não podem ser ignorados ou subestimados. Isso não ocorre de forma automática, demanda um compromisso contínuo com o autoconhecimento e a coragem de enfrentar as verdades que podem ser desconfortáveis. Talvez a experiência mais enriquecedora que podemos ter ao nos depararmos com um narcisista seja a descoberta da força que reside dentro de nós. Podemos nos descobrir como figuras que desafiam a superficialidade do ego inflado, trazendo à luz a profundidade de uma conexão mais autêntica. Essa conexão não é uma simples manipulação, mas um incentivo ao crescimento, onde ambos os lados podem refletir e aprender um com o outro. À medida que avançamos nesta jornada, a próxima etapa envolve a exploração dos arquétipos junguianos, que podem ser usados como ferramentas poderosas para moldar a dinâmica com o narcisista. Através deles, podemos nos posicionar de maneiras que ressoam mais profundamente com o narcisista, criando uma conexão que não apenas facilita a manipulação, mas que também promove um entendimento mais profundo da condição humana. Essa transição é crucial, pois nos permite continuar a trabalhar nas nuances da interação humana enquanto nos aprofundamos nas complexidades do ser. É um passo que pode nos levar a um novo patamar de consciência e habilidade em nossas relações, onde a marionete da manipulação se transforma em um balé de arquétipos e potencial compartilhado. No vasto campo da psicologia analítica, o conceito de arquétipos emerge como uma ferramenta poderosa para compreender as dinâmicas humanas, especialmente nas interações complexas que envolvem personalidades como a do narcisista. Os arquétipos, essas imagens primordiais que habitam o inconsciente coletivo, moldam não apenas a nossa percepção do mundo, mas também a forma como nos relacionamos com os outros. Quando se trata de lidar com um narcisista, a utilização consciente desses arquétipos pode transformar a dinâmica relacional em uma dança sutil, onde a influência se torna quase uma arte. Ao se posicionar como um arquétipo que ressoe com o narcisista, é possível criar uma conexão que não apenas facilita a comunicação, mas também torna a manipulação mais eficaz. Por exemplo, ao assumir o papel do herói, você pode oferecer ao narcisista a validação que ele tanto busca, permitindo que ele se veja como o centro de uma narrativa grandiosa. Nesse processo, você se torna um facilitador de sua autoimagem, enquanto, paradoxalmente, mantém as rédeas da interação em suas mãos. O herói não é apenas aquele que salva, mas também aquele que manipula a percepção do outro, criando um espaço onde o narcisista se sente seguro e, ao mesmo tempo, dependente. Outra possibilidade é utilizar o arquétipo da mãe, que em sua essência representa o acolhimento e a nutrição. Ao adotar essa postura, você pode oferecer ao narcisista a atenção e o cuidado que ele busca, fazendo-o sentir-se especial e amado. Essa relação de dependência emocional pode ser explorada de forma a conduzir o narcisista a um comportamento desejado, enquanto ele permanece alheio à sua própria manipulação. A mãe também tem o poder de limitar, estabelecendo fronteiras que, paradoxalmente, podem dar ao narcisista a sensação de segurança que ele tanto anseia. Contudo, é fundamental lembrar que essa interação não é isenta de riscos. A manipulação, quando utilizada sem consciência, pode levar a um ciclo vicioso de dependência e frustração. O narcisista, por sua natureza, pode reagir de forma imprevisível, especialmente quando se sente ameaçado. Portanto, a escolha dos arquétipos deve ser feita com cautela e intencionalidade. É aqui que entra a importância do autoconhecimento. Conhecer suas próprias motivações e fraquezas é essencial
para evitar que você se torne uma marionete nas mãos do narcisista, ao invés de ser aquele que controla a marionete. A consciência do próprio eu e a capacidade de se perceber como um agente ativo na relação é uma das chaves para não se perder de vista. A prática de observar a própria resposta emocional e a dinâmica de poder que se estabelece pode revelar muito sobre a própria vulnerabilidade e os padrões que você pode estar repetindo. Ao integrar essa percepção, você se torna mais forte e mais capaz de moldar a interação de maneira a beneficiar a si mesmo, em vez de simplesmente alimentar a necessidade do outro. Neste sentido, os arquétipos funcionam como espelhos, que refletem não apenas a natureza do narcisista, mas também a sua própria. Ao se posicionar como um arquétipo que ressoa com o narcisista, você não apenas se conecta com ele, mas também coloca em prática uma forma de autoconhecimento que pode iluminar partes de você que estavam ocultas. A relação, portanto, se torna um caminho de descoberta mútua, onde cada interação pode revelar não apenas as fraquezas do outro, mas também as suas próprias. À medida que você navega por essa complexa teia de relacionamentos, os sonhos surgem como uma ferramenta poderosa para aprofundar a compreensão. Segundo Jung, os sonhos são manifestações do inconsciente, trazendo à luz conteúdos reprimidos que podem oferecer insights valiosos sobre a dinâmica relacional. Ao interpretar sonhos relacionados ao narcisista, você pode descobrir padrões, medos e anseios que estão no núcleo da interação. Isso não apenas fornece clareza sobre as motivações do narcisista, mas também permite que você ajuste sua abordagem respondendo a esses conteúdos de forma mais consciente. Por exemplo, se um sonho revela um conflito interno sobre a necessidade de aprovação do narcisista, isso pode indicar que você está projetando suas próprias inseguranças na relação. A partir dessa compreensão, é possível fazer ajustes na maneira como você se posiciona em relação a ele. Em vez de se submeter à necessidade de validação, você pode começar a explorar seu próprio valor intrínseco, tornando-se menos suscetível à manipulação. Essa mudança de perspectiva não apenas fortalece sua posição, mas também altera a dinâmica do relacionamento, fazendo com que o narcisista perceba que você não é mais uma fonte de abastecimento para seu ego. Além disso, a sincronicidade, aquele conceito junguiano que descreve a ocorrência de eventos significativos que não têm uma relação causal aparente, pode ser uma ferramenta adicional na manipulação consciente do narcisista. Ao estar atento a momentos de sincronicidade, você pode criar situações que favoreçam a interação de forma sutil, mas impactante. Por exemplo, um encontro casual em que você compartilha uma informação que ressoe com o narcisista pode desencadear uma série de eventos que o levem a reconhecer seu valor e a se comportar de maneira que você deseja. É um jogo de insinuações e significados que, quando bem executado, pode ser extremamente eficaz. No entanto, essa prática requer um alto nível de atenção e intencionalidade. A sincronicidade não é algo que pode ser forçado, mas sim algo que deve ser observado e respeitado. Quando você se torna um observador atento, a vida começa a apresentar oportunidades que podem ser aproveitadas em favor de seus objetivos. A relação com o narcisista, nesse contexto, se torna um campo fértil para a exploração de eventos significativos que podem moldar a interação de maneira benéfica. Por último, mas não menos importante, a necessidade de autoconhecimento emerge como um tema central na relação com o narcisista. Jung enfatizava que o autoconhecimento é a base para qualquer transformação pessoal. Ao entender suas próprias motivações, fraquezas e padrões, você se torna capaz de desenvolver uma estratégia mais eficaz para lidar com o narcisista. Esse conhecimento profundo não apenas fortalece sua posição, mas também o torna uma figura que o narcisista não pode ignorar ou subestimar. Ao se aprofundar em sua própria psique e explorar as razões subjacentes às suas interações,
você pode descobrir aspectos de sua personalidade que estavam ocultos ou negligenciados. Essa jornada de autodescoberta não é apenas sobre entender o outro, mas é uma oportunidade de se tornar mais inteiro e autêntico. Ao cultivar uma relação saudável consigo mesmo, você se torna menos suscetível à manipulação e mais capaz de estabelecer limites que protejam sua energia. Portanto, enquanto os arquétipos, os sonhos e a sincronicidade oferecem caminhos para influenciar a dinâmica com o narcisista, o autoconhecimento é a âncora que mantém você firme em sua jornada. Essa combinação de elementos pode transformar a relação em um espaço de crescimento mútuo e aprendizado, onde ambos podem explorar suas sombras e, ao mesmo tempo, descobrir novas facetas de si mesmos. E assim, ao olhar para a complexidade da relação com o narcisista, é essencial lembrar que cada interação, cada sonho e cada sincronicidade são oportunidades de descoberta e transformação. Através da lente da psicologia analítica de Jung, você pode não apenas se tornar uma marionete que manipula, mas também um artista que cria uma dança rica e significativa, onde cada passo é uma expressão de autoconhecimento e empoderamento. Neste contexto, a próxima etapa da jornada convida você a explorar os sonhos como ferramentas de compreensão. Como essas janelas para o inconsciente podem revelar padrões ocultos e traumas que moldam a dinâmica com o narcisista. Quais insights podem ser extraídos de suas noites para influenciar suas ações e reações? O que seu inconsciente está tentando lhe dizer sobre essa relação? Ao embarcar nessa jornada de interpretação, você poderá descobrir não apenas o que está em jogo, mas também como você pode transformar a narrativa de sua vida e de suas relações. No vasto universo da psique humana, os sonhos emergem como mapas do inconsciente, revelando não apenas desejos e esperanças, mas também as angústias e os traumas que muitas vezes permanecem velados aos olhos da consciência. Ao abordar a complexidade do narcisismo, a análise dos sonhos se torna uma ferramenta poderosa para desvendar as camadas que compõem essa personalidade multifacetada. Carl Jung, ao enfatizar a importância dos sonhos, nos convida a olhar além da superfície e a explorar os símbolos que habitam nossa vida psíquica. Quando nos deparamos com um indivíduo que apresenta características narcisistas, é comum sentir uma mistura de fascinação e aversão. O narcisista, com seu charme magnético e sua autoconfiança inabalável, pode inicialmente parecer uma figura digna de admiração. No entanto, à medida que a interação se aprofunda, os traços de sua personalidade começam a se revelar, trazendo à tona inseguranças e medos que muitas vezes não são visíveis à primeira vista. Aqui, os sonhos podem servir como uma ponte de comunicação, permitindo que compreendamos não apenas o outro, mas também a nós mesmos em relação a ele. Um dos aspectos mais intrigantes do narcisismo é que, por trás da fachada de grandiosidade, muitas vezes existem feridas profundas. O narcisista pode ter desenvolvido sua persona como uma defesa contra a dor emocional, criando um mundo onde é o centro das atenções. Ao sonhar com essa figura, podemos encontrar representações simbólicas que nos falam sobre a sua vulnerabilidade oculta. Por exemplo, um sonho em que o narcisista é retratado como um gigante solitário em um deserto pode expressar o anseio por conexão, ao mesmo tempo em que revela a solidão que permeia sua existência. Esses símbolos não apenas iluminam a psique do narcisista, mas também nos oferecem pistas sobre como interagir de maneira mais consciente. A interpretação dos sonhos pode nos fornecer insights valiosos sobre a dinâmica de poder que se estabelece entre nós e o narcisista. Ao refletir sobre os sonhos que envolvem essa figura, podemos identificar padrões de comportamento que talvez não tenhamos reconhecido em nosso estado consciente. Um sonho recorrente em que o narcisista é representado como um artista em um palco pode indicar sua necessidade de validação e reconhecimento, enquanto um sonho onde ele aparece como um espelho pode sugerir a forma como ele reflete nossas próprias inseguranças.
Assim, ao decifrar esses símbolos, somos capazes de moldar nossa interação de forma mais estratégica. Os sonhos também podem atuar como mensageiros de advertência. Se em nossos sonhos percebemos que o narcisista é frequentemente cercado por figuras sombrias ou ameaçadoras, isso pode ser um sinal de que devemos estar alertas para as manipulações sutis que podem ocorrer em nossa relação. Esses sonhos nos instigam a desenvolver uma consciência crítica sobre a dinâmica que se estabelece, levando-nos a questionar as intenções e os comportamentos do outro. Essa vigilância é essencial, pois permite que nos posicionemos de maneira mais firme e assertiva, evitando que a influência do narcisista nos desvie de nosso próprio caminho. Além disso, a análise onírica pode nos ajudar a identificar os traumas que moldam a personalidade narcisista. Muitas vezes, o narcisismo é uma resposta a experiências de rejeição, abandono ou crítica excessiva durante a infância. Em nossos sonhos, podemos encontrar ecos dessas experiências, com imagens que simbolizam a dor e o medo que habitam o narcisista. Por exemplo, um sonho em que o narcisista é uma criança perdida em uma floresta pode evocar a sensação de desamparo que ele tenta esconder sob a máscara de superioridade. Reconhecer esses traumas nos permite não apenas compreender melhor o narcisista, mas também desenvolver empatia por sua condição, o que pode, paradoxalmente, nos conferir uma vantagem em nossa interação. Nesse contexto, ao interpretar os sonhos, é fundamental adotar uma postura de curiosidade e não de julgamento. Ao nos depararmos com os traumas e as vulnerabilidades do narcisista, podemos nos afastar da tendência de vê-lo apenas como um antagonista. Em vez disso, somos convidados a enxergar a complexidade de sua psique, o que pode abrir espaço para uma comunicação mais autêntica e significativa. Essa abordagem não significa que devemos nos tornar vítimas de suas manipulações, mas sim que podemos nos posicionar de maneira mais consciente e assertiva, utilizando o conhecimento adquirido por meio dos sonhos para influenciar suas ações e reações. Além disso, as interações com o narcisista podem ser enriquecidas quando conseguimos estabelecer uma conexão genuína. Os sonhos, ao revelar as profundezas da psique do narcisista, nos fornecem a oportunidade de nos posicionarmos como figuras que podem oferecer suporte e compreensão, sem perder de vista a necessidade de estabelecer limites. O narcisista, por mais que busque validação externa, também pode se beneficiar de um espaço onde suas vulnerabilidades possam ser reconhecidas, mesmo que isso ocorra de maneira sutil e indireta. À medida que nos aprofundamos na análise dos sonhos e nas interações com o narcisista, tornamo-nos mais conscientes da sincronicidade que permeia nossas vidas. A sincronicidade, entendida como a ocorrência de eventos significativos que não podem ser explicados por causas lineares, pode nos oferecer oportunidades únicas de influenciar a dinâmica com o narcisista de maneiras inesperadas. Ao estarmos abertos a essas experiências, podemos perceber que as interações que antes pareciam triviais podem carregar um significado mais profundo, criando um campo fértil para a transformação. Por exemplo, um encontro casual com o narcisista em um local onde ambos costumavam passar tempo na infância pode evocar memórias que ressoam com sua vulnerabilidade. Essa conexão pode ser explorada de maneira cuidadosa, permitindo que o narcisista veja não apenas o que ele deseja projetar, mas também o que realmente é. Através da utilização consciente desse tipo de sincronicidade, podemos criar um espaço onde a manipulação não se dá por meio de jogos de poder, mas sim por meio da construção de uma relação mais autêntica e equilibrada. Portanto, ao nos depararmos com um narcisista, a interpretação dos sonhos e a atenção à sincronicidade se tornam aliadas poderosas. Elas nos oferecem a capacidade de enxergar além da superfície, revelando não apenas os traumas e as vulnerabilidades do outro, mas também permitindo que nos compreendamos mais profundamente.
Essa jornada de autoconhecimento, por sua vez, nos fortalece, possibilitando que nos tornemos figuras que o narcisista não pode ignorar ou subestimar. E assim, ao navegarmos por essas águas complexas, encontramos uma oportunidade não apenas de influenciar o narcisista, mas também de descobrir a profundidade de nossas próprias motivações e fraquezas. Essa dança entre a consciência do outro e a compreensão de si mesmo é o que nos permitirá estabelecer relações mais saudáveis e significativas. A continuidade dessa reflexão nos leva a investigar a sincronicidade e as interações significativas, onde eventos aparentemente aleatórios podem se tornar catalisadores de mudanças profundas em nossa dinâmica com o narcisista. É nesse emaranhado de conexões que a verdadeira transformação pode ocorrer, tanto para nós quanto para aqueles que cruzam nosso caminho. Em relação com indivíduos que manifestam traços narcisistas, pode ser desafiadora, uma vez que frequentemente se veem como o centro do universo, buscando incessantemente a validação externa. No entanto, ao explorar a dinâmica dessa interação a partir de uma perspectiva junguiana, especialmente através do conceito de sincronicidade, podemos encontrar caminhos sutis e significativos para influenciar e até transformar essa relação. Sincronicidade, para Jung, é a ocorrência de eventos que se conectam de forma significativa, mas sem uma relação causal direta. Essa ideia pode ser instrumental ao lidarmos com personalidades narcisistas, pois muitos de seus comportamentos são guiados por padrões inconscientes que podem ser ativados por circunstâncias externas. A prática da atenção plena em relação a esses momentos de sincronicidade pode abrir portas para uma compreensão mais profunda não apenas do narcisista, mas também de nós mesmos. Imagine, por exemplo, um momento em que você e o narcisista compartilham uma experiência aparentemente trivial, mas que, ao ser analisada, revela um padrão repetitivo em suas interações. Talvez uma conversa casual sobre um filme que ambos assistiram possa se transformar em uma reflexão sobre a forma como o narcisista busca constantemente o reconhecimento, enquanto você se vê na posição de observador. Nessa situação, ao perceber a sincronicidade, você pode usar essa informação para estruturar a dinâmica entre vocês. Ao valorizar suas conquistas, mesmo que pequenas, você pode direcionar a conversa para os aspectos que o narcisista considera importantes, criando um espaço que favorece uma interação mais benéfica para ambos. A sincronicidade também pode se manifestar em eventos que parecem fortuitos, mas que, ao refletir, revelam uma conexão com os arquétipos junguianos. Por exemplo, a figura do herói pode emergir em uma situação onde o narcisista está em busca de validação. Ao se posicionar como um aliado que reconhece e valoriza suas conquistas, você pode, de maneira sutil, reforçar essa busca por reconhecimento. Isso não apenas cria um ambiente onde o narcisista se sente validado, mas também permite que você mantenha o controle da narrativa, evitando que a interação se torne unilateral. Outra forma de explorar a sincronicidade é através da observação das reações do narcisista em momentos específicos. Ao reconhecer padrões em suas respostas emocionais, você pode utilizar esses insights para moldar suas interações futuras. Por exemplo, se você perceber que um elogio sincero provoca uma resposta positiva, pode ser estratégico incorporar essa abordagem em suas conversas. Mas, ao mesmo tempo, é essencial ter em mente que a intenção deve ser a de criar uma interação mais saudável e não apenas manipular o outro para obter vantagens. A sincronicidade também se estende ao reconhecimento de eventos que podem ocorrer fora do contexto da relação. Às vezes, informações ou experiências que parecem alheias ao seu convívio podem trazer à tona aspectos ocultos da personalidade do narcisista. Por exemplo, ao ler um artigo que aborda questões de ego e autoestima,
você pode se deparar com uma reflexão que ressoe com a experiência do narcisista. Compartilhar essa informação de forma cuidadosa e reflexiva pode criar um espaço para uma discussão mais profunda, onde ambos possam explorar questões de identidade e valor pessoal. Esse tipo de interação pode não só enriquecer a relação, mas também permitir que o narcisista comece a ver suas próprias sombras com mais clareza. Além disso, a sincronicidade pode servir como um guia em momentos desafiadores. Quando a interação se torna tensa ou conflituosa, a capacidade de observar e conectar-se com eventos significativos pode ajudar a reorientar a conversa. Às vezes, um pequeno desvio na conversa ou a introdução de um tema que desperte curiosidade pode mudar o clima da interação. Aqui, a atenção à sincronicidade se torna uma ferramenta poderosa para navegar através das águas turbulentas das emoções. É importante salientar que a sincronicidade não deve ser vista como uma técnica de manipulação, mas como uma forma de criar um espaço de diálogo autêntico. O objetivo deve ser sempre o de fomentar uma compreensão mútua, onde ambos possam explorar suas experiências e emoções sem medo de julgamento. Essa abordagem não só fortalece a relação, mas também proporciona um terreno fértil para o crescimento pessoal. À medida que você se aprofunda na exploração das interações com o narcisista, pode perceber que o autoconhecimento se torna uma chave crucial. Jung enfatizava a importância de conhecer a si mesmo para estabelecer conexões mais significativas com os outros. Ao entender suas próprias motivações e fraquezas, você se torna mais preparado para lidar com a dinâmica complexa que envolve o narcisista. Essa compreensão não apenas fortalece sua posição, mas também o ajuda a se tornar uma figura que o narcisista não pode ignorar ou subestimar. Reconhecer seus próprios padrões emocionais e reações diante do narcisista permite que você se posicione de forma mais assertiva. Em vez de ser arrastado para as tempestades emocionais do outro, você se torna um farol de estabilidade. Isso não significa que você deve abrir mão de suas emoções, mas sim que você deve aprender a gerenciá-las de maneira que favoreça um diálogo construtivo. Ademais, a consciência das suas próprias sombras, conforme proposto por Jung, pode iluminar aspectos que você pode estar projetando no narcisista. Muitas vezes, somos atraídos por características em outros que refletem partes não integradas de nós mesmos. Ao reconhecer essas projeções, você pode começar a desvincular sua identidade da narrativa do narcisista, permitindo que a interação se torne mais equilibrada. A prática da sincronicidade, somada ao autoconhecimento, pode criar uma dinâmica onde o narcisista se vê desafiado a refletir sobre suas próprias motivações. Através de conversas significativas que exploram a natureza da validação e da autoestima, você pode ajudá-lo a enxergar suas sombras de uma maneira que nunca havia considerado antes. Isso não só enriquece sua relação, mas também promove um espaço de transformação mútua. Por fim, enquanto você navega por essas interações complexas, é vital lembrar que o objetivo deve ser sempre a criação de um espaço seguro e aberto para o diálogo. A sincronicidade e o autoconhecimento são ferramentas poderosas, mas devem ser utilizadas com intenção e integridade. Ao se comprometer com esse processo, você não apenas transforma sua relação com o narcisista, mas também se aproxima de uma compreensão mais profunda de si mesmo e do outro. À medida que você avança nessa jornada, a necessidade de autoconhecimento se torna ainda mais evidente. Aprofundar-se nesse aspecto não apenas facilitará a sua capacidade de lidar com o narcisista, mas também abrirá um caminho para o crescimento pessoal e a cura. A jornada de autodescoberta é um convite para explorar as camadas da sua própria psique, reconhecendo que cada interação é uma oportunidade de aprendizado e transformação. É nesse ponto que se entrelaçam todos os temas discutidos. Ao reconhecer a sombra do narcisista, utilizar arquétipos, interpretar sincronicidades e se dedicar ao autoconhecimento,
você se torna um agente de mudança em sua própria vida e na vida do outro. O narcisista pode ser desafiado a confrontar suas próprias vulnerabilidades, enquanto você descobre a força e a profundidade de sua própria identidade. Essa dinâmica não é apenas sobre manipulação, mas sobre a criação de um espaço para a cura e a realização, onde ambos podem, finalmente, se libertar das amarras que os prendem a padrões repetitivos de comportamento. Assim, a jornada continua e as lições se desdobram. Em cada interação, uma nova oportunidade de crescimento, aprendizado e autodescoberta. Ao se comprometer com esse processo, você não apenas transforma a relação com o narcisista, mas também se torna uma versão mais autêntica de si mesmo, capaz de enfrentar os desafios do mundo com confiança e clareza. No cerne da psicologia analítica de Carl Jung, reside a noção de que o autoconhecimento é a chave para a transformação pessoal e a compreensão das dinâmicas interpessoais. Ao abordar um relacionamento com um narcisista, a primeira tarefa é olhar para dentro. O narcisista frequentemente reflete e amplifica os traços que rejeitamos em nós mesmos. Assim, o autoconhecimento se torna uma ferramenta essencial, não apenas para entender o outro, mas também para se fortalecer. Ao se deparar com uma pessoa que exibe traços narcisistas, é fundamental examinar as próprias vulnerabilidades, o que nos atraímos ou repelimos nessa figura. Muitas vezes, a necessidade de validação, de ser reconhecido e aceito, ressoa em nós de maneira profunda. Este reconhecimento pode ser doloroso, mas é nesse espaço de dor que reside a oportunidade de crescimento. Ao integrar essas partes de nós que foram relegadas à sombra, podemos não apenas compreender melhor o comportamento do outro, mas também gerar uma mudança em nossa própria narrativa pessoal. A sombra, como conceito junguiano, representa os aspectos não reconhecidos ou não aceitos da personalidade. Ao projetar a sombra em outros, como em um narcisista, tornamo-nos prisioneiros de um ciclo vicioso de negação e conflito. Quando conseguimos olhar para dentro e reconhecer nossa própria sombra, criamos um espaço para a empatia e a compreensão, transformando a relação. Essa transformação não significa aceitar comportamentos prejudiciais, mas sim perceber a complexidade da natureza humana. Assim, ao entender as motivações do narcisista, podemos encontrar maneiras mais conscientes de interagir com ele, tornando-se não apenas um participante, mas um agente de mudança na relação. Ao se aprofundar nos arquétipos, outro conceito central na psicologia junguiana, vemos que eles oferecem um mapa para as dinâmicas humanas. O narcisista pode ser relacionado a diversos arquétipos, mas sua interação com os outros é frequentemente mediada por um desejo de ser visto como um herói ou um personagem central em sua própria narrativa. Se você, por exemplo, se posicionar como o arquétipo da mãe, que nutre e cuida, pode criar uma conexão que ressoe com o narcisista, fazendo-o sentir-se valorizado e reconhecido. Ao mesmo tempo, isso pode permitir que você o conduza de maneira mais sutil, estabelecendo uma dinâmica onde pode influenciar suas ações e reações. Entretanto, essa interação requer cuidado. Ao se tornar consciente de qual arquétipo está adotando, você pode escolher como responder às provocações e manipulações que possam surgir. O risco é que, ao se engajar com o narcisista, você possa inadvertidamente alimentar sua necessidade de validação, perpetuando a dinâmica disfuncional. Portanto, essa dança arquétipa deve ser conduzida com consciência e intenção, sempre mantendo em mente o seu próprio centro. Além disso, a interpretação dos sonhos oferece uma perspectiva poderosa sobre as interações com o narcisista. Jung acreditava que os sonhos são janelas para o inconsciente, repletos de simbolismos que revelam verdades ocultas. Ao sonhar com o narcisista, é possível que padrões e traumas sejam expostos, iluminando as motivações subjacentes que moldam esse relacionamento. Estes sonhos podem servir não apenas como um espelho
apoio para o que está acontecendo dentro de nós, mas também como um guia para as estratégias que podemos adotar. Por exemplo, um sonho em que você se vê lutando contra uma figura narcisista pode simbolizar uma batalha interna contra os próprios medos e inseguranças. Ao analisar esses sonhos, você pode descobrir quais partes de si mesmo precisam ser curadas ou integradas, permitindo um fortalecimento pessoal que pode impactar a dinâmica com o outro. Ao interpretar essas mensagens do inconsciente, você torna-se mais habilidoso em navegar nas águas turbulentas do relacionamento, utilizando esse conhecimento para moldar sua estratégia de interação. A sincronicidade, conceito junguiano que remete à ocorrência de eventos significativos que não possuem uma relação causal aparente, também desempenha um papel importante nas interações com o narcisista. Momentos de sincronicidade podem ser vistos como guias, indicando que você deve prestar atenção à dinâmica que está se desenrolando. Ao estar atento a esses eventos, você pode perceber padrões e oportunidades que podem ser utilizados a seu favor. Por exemplo, se você perceber que certas interações com o narcisista frequentemente resultam em comportamentos específicos, pode usar isso para prever e moldar suas reações. A sincronicidade pode servir como um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Ao contrário, somos parte de um tecido maior de experiências humanas. Isso pode oferecer um senso de apoio e encorajamento, permitindo que você se mova com mais confiança em direção aos seus objetivos. Por fim, é essencial reconhecer que, para lidar eficazmente com um narcisista, o autoconhecimento deve ser acompanhado de uma prática de cura energética que estabeleça limites saudáveis. O fortalecimento do seu campo energético é fundamental para evitar a manipulação e criar uma relação mais equilibrada. Isso não se limita apenas a estabelecer limites físicos, mas também a proteger sua energia emocional e psicológica. Curas energéticas, como meditação, visualizações e práticas de grounding, podem ajudar a restaurar a harmonia interior e a clareza necessária para lidar com a complexidade do narcisismo. O autoconhecimento, aliado a essas práticas, cria um alicerce sólido que permite que você se mantenha firme diante das tentativas de manipulação. Ao fortalecer sua própria energia, você se torna uma figura que o narcisista não pode ignorar ou subestimar, estabelecendo uma nova dinâmica que pode ser explorada. Assim, ao integrar a sombra, utilizar arquétipos, explorar os sonhos, prestar atenção à sincronicidade e fortalecer seu campo energético, você não apenas transforma sua relação com o narcisista, mas também se transforma pessoalmente. Essa jornada de autoconhecimento e empoderamento pode levar a uma vida mais equilibrada e consciente, onde as interações não são mais um campo de batalha, mas uma oportunidade para crescimento mútuo. Por fim, é crucial lembrar que ao interagir com um narcisista, a cura energética se torna uma prática indispensável. Ao ficar atento ao que acontece ao seu redor e dentro de si mesmo, você poderá criar um espaço seguro que não apenas protege sua energia, mas também abre portas para conexões mais profundas e significativas. O caminho é longo e desafiador, mas a recompensa é inestimável. A liberdade de ser autêntico, a capacidade de se relacionar de forma consciente e a força para transformar até mesmo as interações mais difíceis em oportunidades de crescimento pessoal e espiritual. A dinâmica relacional entre indivíduos é um campo vasto e intrincado, onde as energias e as intenções se entrelaçam de maneiras inesperadas. Quando nos deparamos com a figura do narcisista, essa complexidade se acentua, exigindo uma abordagem que transcenda a mera superficialidade das interações humanas. As práticas de cura energética, nesse contexto, emergem como um recurso essencial para estabelecer limites saudáveis, proteger a própria energia e promover um equilíbrio dinâmico que favoreça não apenas a sobrevivência relacional, mas a evolução pessoal.
pessoal. No pensamento junguiano, a noção de energia não é apenas física, mas também psíquica. Cada um de nós emana um campo energético que é influenciado pelas nossas emoções, pensamentos e experiências. O narcisista, com sua incessante busca por validação e atenção, muitas vezes drena a energia daqueles que o cercam. Essa relação pode se tornar tóxica, levando a um estado de desequilíbrio. Portanto, a proposta de cura energética se torna crucial, pois permite que o indivíduo se fortaleça e se proteja das investidas narcisistas. A primeira etapa dessa jornada de cura é o reconhecimento da própria energia. Assim como Jung enfatizava a importância do autoconhecimento, entender a própria essência energética é fundamental. Isso envolve a prática da autoobservação e da introspecção, permitindo que a pessoa identifique não apenas suas fraquezas, mas também suas fortalezas. Ao se conectar com sua própria energia vital, o indivíduo começa a perceber como essa energia interage com a do narcisista. Essa percepção é o primeiro passo para estabelecer limites que não apenas protejam a integridade pessoal, mas também possam influenciar a dinâmica relacional de maneira sutil, mas eficaz. Após essa autoanálise, surge a necessidade de implementar práticas de cura energética que ajudem a fortalecer o campo pessoal. Técnicas como meditação, respiração consciente e visualizações podem ser altamente benéficas. A meditação, em particular, permite que o indivíduo se desconecte das distrações externas e se concentre em sua própria energia. Ao cultivar um estado interno de paz e harmonia, é possível criar uma barreira energética que dificulta a manipulação por parte do narcisista. Essa prática não é apenas um ato de defesa, mas uma forma de reivindicação do próprio espaço energético. A visualização é outra técnica poderosa. Imagine-se cercado por uma luz protetora que repele influências externas negativas. Essa visualização pode ser reforçada com afirmações que afirmam a força e a integridade pessoal. Ao fortalecer sua energia, o indivíduo não apenas se protege, mas também emana uma vibração que pode influenciar o comportamento do narcisista. Isso se dá porque a energia tem a capacidade de ressoar com outras energias. Quando o campo energético de uma pessoa é forte e estável, ele pode criar uma atmosfera que desencoraja a manipulação e a exploração. Além dessas práticas, é essencial cultivar um estado de presença e consciência durante as interações com o narcisista. Muitas vezes, a manipulação se baseia na incapacidade da vítima de reconhecer as intenções ocultas do agressor. Estar presente e consciente permite que o indivíduo perceba as sutilezas da comunicação, as entrelinhas e os padrões que se repetem. Essa capacidade de observação é uma forma de proteger a própria energia, permitindo que a pessoa responda de maneira mais consciente e menos reativa. A reatividade é uma das armas mais poderosas do narcisista, pois ele se alimenta das emoções intensas que provoca em sua vítima. A dinâmica relacional com o narcisista pode ser profundamente desestabilizadora. Muitas vezes, a vítima se vê presa em um ciclo de dúvida, insegurança e confusão. Nesse sentido, a cura energética também envolve a construção de um sistema de apoio emocional. Compartilhar experiências com pessoas que compreendem a dinâmica do narcisismo pode proporcionar um espaço seguro para a expressão de sentimentos e a validação das experiências vividas. Essa rede de apoio atua como um escudo energético, reforçando a própria força e resiliência. É importante ressaltar que, ao se fortalecer energeticamente, a intenção não é manipular o narcisista, mas sim redirecionar a própria energia de forma que a relação se torne mais equilibrada. A manipulação, em sua essência, é um reflexo de desequilíbrio. Ao cultivar um estado de equilíbrio interno, o indivíduo se torna menos suscetível às investidas do narcisista, ao mesmo tempo em que pode influenciar a dinâmica relacional de forma mais saudável.
Essa abordagem é um testemunho do poder transformador do autoconhecimento e da cura energética. À medida que a relação evolui, o fortalecimento do campo energético também permite que o indivíduo se distancie emocionalmente do narcisista. Essa distância não é necessariamente física, mas sim psicológica e energética. Ao criar um espaço onde a energia do narcisista não possa penetrar, a vítima pode se libertar das amarras emocionais que aprendem a esse ciclo vicioso. Essa liberdade é um dos principais objetivos da cura energética, permitindo que o indivíduo se reconecte com sua essência. Outro aspecto relevante é a prática do desapego. O narcisista muitas vezes se alimenta da dependência emocional da vítima, e essa dependência é alimentada pela baixa autoestima e pela necessidade de validação. Ao trabalhar na própria autoestima e se desapegar da necessidade de aprovação externa, o indivíduo começa a enfraquecer a influência do narcisista. Esse desapego deve ser visto como um ato de amor próprio e não como um ato de rejeição. É uma forma de afirmar a própria dignidade e valor, algo que o narcisista tenta minar constantemente. No entanto, o processo de desapego e fortalecimento energético não é linear. Existem dias em que a interação com o narcisista pode ser mais desafiadora, e é perfeitamente normal experimentar momentos de fraqueza. Nesses momentos, a prática da autocompaixão se torna essencial. Reconhecer que a jornada é difícil e que cada passo dado é um sinal de coragem é uma forma de alimentar a própria energia de maneira positiva. Finalmente, a cura energética não é uma solução rápida, mas sim um caminho contínuo de autodescoberta e empoderamento. Envolve um compromisso diário com a própria saúde emocional e psíquica e a disposição para aprender com cada interação. Através desse processo, o indivíduo não apenas se torna menos vulnerável ao narcisista, mas também começa a perceber o potencial transformador que reside dentro de si. Ao adotar uma postura proativa e consciente, é possível não apenas transformar a relação com o narcisista, mas também emergir dessa experiência mais forte, mais sábio e mais conectado à própria essência. A energia é uma força poderosa que permeia todas as relações. Ao aprender a gerenciá-la com sabedoria, o indivíduo não apenas se protege, mas também cria um espaço onde pode florescer, independentemente das circunstâncias externas. Essa é a verdadeira essência da cura energética, um caminho de autoconhecimento, empoderamento e liberdade emocional que transforma não apenas a relação com o narcisista, mas toda a sua vida.